Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom, mais uma vez, nosso Deus concede a cada um de nós a oportunidade de estarmos na sua casa, para adorarmos nesta manhã, bendizer e exaltar ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Mas, mais do que estarmos na casa de Deus, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos verdadeiramente na presença de Deus para adorar, exaltar, glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, nós estamos chegando ao término de mais um trimestre, da nossa revista, chegando ao término do final, ou seja, ao final de mais um ano também, e fica a reflexão de tudo aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, de como Deus tem cuidado de cada um de nós, de quanto Deus tem sido bondoso, misericordioso para conosco. Eu não sei se você já fez essa reflexão ao longo desses dias, porque a tendência é que quando vai findando o ano, que a gente comece a refletir sobre tudo que ocorreu ao longo desse ano que está findando. E eu vejo a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, ainda que em meio às adversidades, nós estamos aqui firmes na presença do nosso Deus, e isso é motivo de adorar e exaltar ao Senhor cotidianamente. Mas hoje nós estamos diante de uma lição que diz sobre a conduta do cristão no relacionamento familiar. E é muito importante isso para as nossas vidas. Eu começo dizendo que a família é a célula máter da sociedade. A igreja é constituída por núcleos familiares. Se você parar e observar agora, você vai ver que tem grupos de família dentro dessa grande família que é a família do Senhor, não é? Você tem aqui na sua companhia as pessoas que compõem o seu núcleo familiar. A igreja verdadeiramente é composta por família. Enquanto família, e entendendo a importância da família, a Bíblia nos instrui acerca da conduta no relacionamento familiar. A carta aos Efésios nos dá as diretrizes. O apóstolo Paulo, ao escrever, demonstra as diretrizes direcionadas por Deus para essa conduta. Mas antes eu quero que você entenda que a carta aos Efésios, ela tem dois grandes compartimentos. E o primeiro duas grandes divisões. E a primeira nós podemos dizer que é o extraordinário, o grande, o magnífico plano da salvação que Deus tem para o seu povo. E o segundo grande pórtico dela é como o cristão que foi alcançado por esse plano extraordinário da salvação deve se comportar. Dentro dessa segunda subdivisão, entra a conduta do cristão no relacionamento familiar. Meu irmão, relacionamento familiar, eu particularmente digo que é a base, o sustentáculo principal da família. E o interessante de tudo isso é que quando você se depara lá em Gênesis com a criação, no livro da criação, Deus, ao criar o homem, Deus conclui que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Começa a instituição familiar. A primeira instituição criada por Deus chama-se família. Daí dá para você entender e perceber o quanto isso é importante, o quanto esse projeto da parte de Deus é importante e é saudável cuidar desse projeto. Agora, é claro
que tudo aquilo que Deus faz é muito bom. E tem um negócio, irmão, Deus dá o livre-arbítrio para mim e para você. E aí Ele delegou ou abriu para mim e para você, para cada um de nós, a oportunidade de conduzir ou de orientar essa vivência desse núcleo familiar. A importância disso é tão, eu estou repetindo, é tão grande, irmão. Você sabe por quê? Porque relacionamento familiar é diário. Eu vou repetir para você. Relacionamento familiar é diário. Todos os dias você tem contato com a sua família. Sim ou não, igreja? Você tem contato com seus filhos, aqueles que têm filhos. Você tem contato com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais. É familiar, é diário. É algo que você tem que estar cultivando diariamente. Entendeu a responsabilidade disso, irmão? Não por menos, tem muitas famílias que estão hoje destroçadas porque não há um cultivo, um cuidado desse relacionamento diário. A palavra de Deus nos orienta acerca desse cuidado. Então, os objetivos nossos nesta manhã é ensinar a submissão como um princípio divino, apresentar as qualidades de um amor sacrificial, mostrar a importância de obediência, ou da obediência e da honra, não é? Isso é muito importante. São princípios, ou em algumas situações, regramentos, ensinamentos que a sociedade moderna, dita como moderna, porque em muitos aspectos eu não considero isso como moderno, eu considero um retrocesso, né? Estão deixando de lado. Há uma perversão do que é conceito de família, há uma perversão daquilo que é moral, há uma liberalidade exagerada que hoje está confundindo o conceito de família estabelecido por Deus, meu irmão. E isso tem causado inúmeros problemas, inúmeras situações que estão deturpando o que chamamos de núcleo familiar. Pois bem, o apóstolo, ao escrever, trata o comportamento do cristão no lar, contando ou nominando ou descrevendo a responsabilidade de cada componente, destacando respectivamente os diferentes papéis exercidos por cada um desses componentes dentro daquilo que é princípio basilar da palavra de Deus. Então hoje, nessa manhã, está no enfoque da família a conduta do esposo no relacionamento familiar, a conduta da esposa no relacionamento familiar e a conduta dos filhos no relacionamento familiar. Observe, meu irmão, que são responsabilidades de todos, são ensinamentos para todos que a palavra de Deus está direcionando, são responsabilidade para todos que compõem o núcleo familiar, não é? Então, em algum momento você está na condição de filho, na outra na condição de pai, na outra na condição de esposa, e assim o núcleo familiar se estabelece. Vamos logo para um princípio essencial: a submissão e obediência a Deus. Não adianta nós retratarmos ou falarmos de submissão no relacionamento familiar se nós não observarmos a submissão a Deus. Aquele que se submete a Deus entende o que é a submissão familiar, não é? A gente precisa entender e colocarmos isso em prática. Deus trabalha com princípios e propósitos, não é? Nosso Deus é um Deus organizado, as coisas de Deus são perfeitas, os princípios, portanto, representam um conjunto de normas que devem ser seguidas, não é? São conjuntos de ensinamentos que vão formando o caráter familiar. Observe, eu estou falando agora do caráter familiar, não estou falando do seu caráter pessoal.
É por isso que alguns núcleos familiares têm as suas diretrizes, sua norma, a sua maneira de ser, dada àquilo que foi criado dentro daquele grupo. Eu vou citar isso como exemplo, não é? Se você observa, por exemplo, a maneira em que foi formados os núcleos familiares, por exemplo, dos nossos avós, bisavós, não é? Eu estou falando também de costumes, tá? Não estou falando só de princípios morais, não estou falando só de princípios espirituais, estou falando de condutas também. Mas observe, essa geração, 2, 3 gerações para trás aí, dos nossos avós, bisavós, como que era, por exemplo, na hora de alimentar-se? Uma única pessoa, de forma breve. Você se lembra disso? Como é que era? Tinha a repartição ali, né, do alimento. Era uma porção para cada um. Quem mais? Orava antes de comer. Fazia o quê? Pegava com a mão. Era o punhado, né? Interessante. Mas olha para você ver. Uma das condutas que se tinha relacionada à alimentação, talvez você vai se lembrar disso ao dizer: todos tinham que esperar uns pelos outros, sim ou não? Há núcleos familiares que o pai era o primeiro a se servir, depois que o pai servia, é que os demais iriam se servir, sim ou não? Isso é honra, isso é submissão. Hoje, meu irmão, cata o prato, vai para o quarto, se vira. A porção está pouca, não vai repartir não. Eu pego a coxa, eu pego o peito aqui que tem mais carne. Acabou. Entendeu? São princípios, né? São educações, são regramentos. É claro que nós estamos falando de conduta, mas mais do que isso, agora nós vamos adentrar nessas particularidades. A submissão, o entender os princípios que representam um conjunto de normas que são estabelecidas, não é, irmão, para colocar um jugo sobre a pessoa, não é um cabresto. É uma questão organizacional, educacional, e isso faz bem. Vamos tomar, por exemplo, o nosso café da manhã hoje. Oramos. Sim ou não, igreja? Oramos. Esperamos uns pelos outros, sim ou não? Esperamos. Nos conduzimos de forma ordeira para pegar o café. Foi assim que fizemos. E aonde há um erro nisso? Isso não é um cabresto, isso se chama organização, isso se chama submissão àquilo que está estabelecido, e isso faz bem. No lar também precisa, porque um lar que não tem organização, não tem submissão, não tem normas que vão trazer crescimento e benefício em todos os ângulos, seja moral, seja espiritual, seja social, vai ser uma bagunça. Então Deus já ensina a submissão e a obediência. Os princípios vão nos conduzir ao propósito, não é? E o propósito é algo maior. Eu preciso entender os princípios para chegar no propósito. Louvado seja o nome de Jesus. Então devemos compreender que as leis que regem essa organização familiar precisam ser observadas e cumpridas. Quando a gente fala de instituição familiar, ela começa com um negócio que se chama matrimônio, não é? Casamento. A ideia de casamento hoje para a sociedade pós-moderna é uma coisa horrível. Horrível. Eu vou explicar por que dessa concepção. Eu disse para a sociedade pós-moderna, eu não disse para o conceito bíblico. O conceito bíblico, a ordenança de Deus, você conhece bem: deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a uma mulher, eles vão constituir uma família, não é?
a sociedade pós-moderna hoje, e às vezes é até difícil a gente falar sobre tal, ainda mais que está sendo filmado, né? Hoje tudo vai para as redes sociais, tudo é publicado, as pessoas às vezes não entendem, querem respeito, mas não respeitam outra linha de pensamento, não aceitam, querem impor ideologias, mas não aceitam aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro defende, não aceita, por exemplo, eu sou um apologeta, meu irmão. Nós somos e devemos ser apologetas. O que é isso? Defensores da fé cristã. A palavra de Deus me mostra e denota um conceito de família, e eu acredito nisso. Eu posso te respeitar naquilo que você entende como família, mas eu fico com o que diz a palavra de Deus. Família é constituída por um homem, por uma mulher, e é isso que diz a ordenância bíblica. Mas, pois bem, nós vivemos em uma sociedade que agora eu preciso entender o que acontece à minha volta, à nossa volta, aceitar isso, porque senão vai ser taxado de preconceito, vai ser taxado de intolerante, e não é esse o cerne. É bem verdade que Deus ama todas as pessoas indistintamente, mas Deus também tem princípios, e Ele não abre mão dos seus princípios. Por isso nós não devemos abrir mão dos princípios do nosso núcleo familiar, dos princípios da palavra de Deus. Entenda, irmão, talvez você me ouça aqui e está dizendo, o pastor foi muito taxativo. Não é isso, eu respeito, eu entendo, mas eu também defendo a palavra de Deus, e é isso que move a minha fé cristã. Pois bem, hoje o matrimônio, muitas pessoas quando vão se casar, você já deve ter ouvido isso aí, meu irmão. Ele já casa determinando ou entendendo que o fracasso vai acontecer no casamento. Você quer ver? Ele fala assim, vou casar, se não der certo, não ouvi, irmão, mais forte, vou casar, se não der certo. Você já ouviu isso? Está chamando a coisa ruim para dentro do matrimônio. Vou casar, se não der certo, separe. Meu irmão, o divórcio foi concedido lá, vamos dizer assim, a exceção, segundo a palavra, foi por causa da dureza de coração do povo, mas não é agrado de Deus que as pessoas se divorciem. Mas já tem um pré-conceito em dizer, vou casar, se não der certo, separe. São princípios impostos por uma sociedade pós-moderna que não acredita que o casamento vai dar certo, não é? Casamento não são princípios humanos. O casamento deve ser regido por princípio divino. É coisa de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. Guarde isso aí, irmão. É auxiliadora. Agorinha nós vamos chegar lá. Vai pegar, não é? Eles ditam, o que a sociedade pós-moderna faz? Eles ditam seus próprios credos, suas leis, seus costumes, sem se importar com princípios divinos. Não querem saber. O que importa é eu ser feliz e pronto, acabou. Olha para o casamento numa condição de eu encontrar, eu me caso para encontrar essa felicidade. Primeiro, meu irmão, a gente não se casa para ser feliz. Você sabia disso? Você casa para fazer o outro feliz. É diferente, não é? Então eu caso, faço a minha esposa feliz, ela vai me fazer feliz. Você faz sua esposa feliz e ela faz você feliz. É isso que é o casamento, não é? Não é um simples ajuntamento, né? Deus disse, não é bom que o homem esteja só, né? Eu penso que, eu vou conjecturar, ao criar o homem, Deus olhou lá no jardim do Éden, irmão Daniel, e viu lá na viração do dia, e o homem estava lá tristões, sozinho, irmão. Porque pensa, irmão, quem está aí com a sua esposa? Deixa eu ver, ali os dois major, né? Tem alguns irmãos. Paulo Henrique está mais longe ali, mas o olho dá para chegar lá, tá?
Dá uma olhadinha para sua esposa aí. Dá uma olhadinha. Irmão, olha só, tanto que Deus te abençoou e tanto que foi bênção, hein? Já pensou se você estivesse sozinho nesse mundo? Sem a companhia, sem o diálogo, sem a compreensão, sem o amor mútuo. Os frutos que Deus concedeu dessa união. Olha que bênção, meu irmão. Essa semana eu fiz uns diazinhos de casado. 27 anos. Alguém falou, vixe. Irmão. Nas bodas de prata eu casei de novo. Fizemos uma cerimônia, casei de novo com a mesma mulher, que benção. E eu falei para ela, bem, na hora que completarem bodas lá, o homem não sabe muito bem essas coisas. Essa agora, crisopásio, né? 27 anos. Falei, na hora que completar mais uma data aí, vou casar de novo com você. Então, ordenança, isso faz bem, isso é honrar ao Senhor, isso é projeto de Deus, é honrar a sua companheira. É isso que Deus quer, mas então institui-se a família. Precisamos ter cuidado porque os ditames da sociedade pós-moderna fazem com que as pessoas confundam as coisas. E aí o comentarista até escreveu lá, vivem chafurdando no pecado e no engano do dia a dia. O que é chafurdar? É envolver-se, é revolver-se, é espojar-se, né? É ficar envolvido com o pecado, e aí quando se envolve com o pecado, você se afasta de Deus, meu irmão. Naturalmente isso acontece, não é? Não tem como, aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Não combinam, não andam juntos, né? Fica chafurdando aí no pecado, revolvendo, é ir para o lamaçal. Não é esse o propósito de Deus. Então o princípio que se aplica ao casamento, esse princípio da obediência deve ser observado. Agora, quando a gente traz para a submissão, entrando dentro já do núcleo familiar, vamos falar da submissão da esposa. O texto lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, é o texto de referência, diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tem muita gente que às vezes confunde ou interpreta o texto de forma equivocada. O que diz o texto? Que as mulheres têm que ser submissas ou sujeitar aos vossos maridos como ao Senhor. Meu irmão, vai agora para os homens, né? Não é escrava, não é serviçal, não é nada disso. Está interpretando o texto errado se estiver olhando dessa forma. Não é uma submissão cega, é submissão com consciência. Quando o texto da palavra de Deus diz assim que as mulheres devem se sujeitar, ser submissas aos vossos maridos, não está pormenorizando ou diminuindo a mulher, não. Isso não é um conceito machista que está sendo imposto pela palavra. Muito embora naquela época existia uma resistência muito grande em relação à questão feminina, mas hoje nós entendemos, e a palavra é clara, não é a questão de pormenorizar ou diminuir a mulher. Submissa como ao Senhor, não é? Não é um ato do marido ou do esposo ser um mandatário, ou ser uma pessoa que manda, que ordena. É diferente, é diferente. Olha para você ver, até o texto bíblico diz assim, coabitai com ela com entendimento. Está mandando você entender, não é? Está mandando você compreender. O princípio de submissão deve ser compreendido. A sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea,
é de espontaneidade. Lembra quando nós falamos lá no início sobre a questão de princípios e propósitos sendo uma condição de norma? É claro que todo lugar, você vai ver que as instituições sempre tem alguém que é responsável, alguém a quem se direciona, até para você ter referência, não é assim? Lá na empresa, tem alguém lá que é o chefe, tem alguém que exerce a liderança, e quando alguma coisa acontece, não é todo mundo que pode ter a voz de comando ou de decisão, alguém tem que ser responsabilizado por aquilo, sim ou não, irmãos? Né? Lá no conceito militar, por exemplo, né? Lá tem o superior, né, major? Lá tem as pessoas que você tem que se reportar a eles que vão ter a voz de comando, vão determinar. Você tem que falar com eles. O poder de decisão, o poder de dirimir ali aquelas situações, estão com essas pessoas. No núcleo familiar, o homem foi posto como cabeça. Mas veja, irmão, ele é o responsável, porque ele é como figura representativa da parte de Deus. Ele é o cabeça que vai presidir. Você já viu, isso não é para interpretar como autoritarismo familiar, onde muitos confundem, né? Eu tenho uma autoridade familiar, vai ser do meu jeito e pronto, acabou. Não, meu irmão, o diálogo tem que imperar, a decisão tem que ser tomada em conjunto, e agora eu vou te explicar por quê, e você vai entender isso. Então, o ato de nominar, responsabilizar alguém, a mulher vai ser submissa como ao Senhor. E como nós somos submissos ao Senhor? Demonstrando o quê? Carinho, respeito, honrando. E aí quando fala de honra, aí eu vou voltar um pouquinho lá no matrimônio, que a Bíblia diz assim, que digno de honra deve ser entre todos o matrimônio. Então quando honra, é honra mútua. É ser honrado, mas é honrar também, né? É uma responsabilidade mútua. Então, esta classe de sujeição encontra seu significado da mesma maneira que a esposa crente se submete a Jesus Cristo. Por isso que está falando, como ao Senhor, como que a mulher, a esposa cristã, crente, se submete. Não é com reverência a Deus, não é reverenciar a humanidade do marido, não é isso. É respeitar, é honrar, é no trato, é no carinho, é no compromisso, é juntos na mesma missão. Por isso o nome submissão. Sub, sobre é de baixo, sobre é em cima, submissão. Estão juntos na mesma missão, a missão que Deus deu para conduzir a família. Os dois estão juntos. O marido então representa Deus na frente da família. Ao nível humano merece consideração que a esposa dá ao Senhor na área espiritual. A esposa crente, ela não considera Jesus Cristo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, é essa consideração que ele está falando, como ao Senhor. Não é uma serviçal do lar, não é uma escrava do lar, não é isso. Esses assuntos, inclusive, são bem tratados quando há palestra para casais, né? Quando entra na seara, vai buscar meu chinelo, porque a comida não está pronta, a roupa está bagunçada. Não é disso que eu estou falando. Isso é um assunto para outra situação, em outro momento. Aqui estamos falando da formação e da responsabilização desse núcleo familiar, enquanto a palavra de Deus está nos orientando. Então a submissão é como propósito divino. Antes de findar esse tópico, irmão, não é escravatura, tá? Não é escravatura. Compreenda a sua esposa e viva com ela essa submissão ao Senhor, entendendo o propósito de Deus. Então a submissão como propósito divino. Observe que Deus, ao distribuir
ou a entregar, ou a conceder os dons, Ele concedeu a todos. Mas nós não recebemos todos os dons, nós não recebemos tudo. Portanto, nós não somos, nesse sentido, completos. Amém, igreja? Nós não possuímos tudo. Eu não entrei na vila várias vezes e recebi tudo lá que Deus tinha para distribuir. Tem coisas que às vezes eu recebi, que a minha esposa não recebeu, e vice-versa. Tem coisa que às vezes você recebeu e a sua esposa não, e assim também ela recebeu e você não. O que eu quero dizer com isso? É a complementaridade, irmão. Você e a sua esposa se complementam. Aquilo que às vezes você não recebeu, a porção que você não tem, Deus às vezes concedeu a ela e vocês vão se completar. Louvado seja o nome de Jesus, né? O povo tem um adágio aí, umas brincadeiras, né? É a tampa da minha panela, não é? Você já ouviu isso, irmão? Então é complementaridade. Às vezes, você já viu que a personalidade das pessoas são diferentes. Uns são mais assim introvertidos, outros são mais extrovertidos. Uns são mais falantes, né? Outros gostam de um silêncio. E assim um complementa o outro. Já pensou se fosse todo mundo igual, se fosse todos iguais, irmão? Ia ser complicado, né? É complicado. Se você olhar, e eu até peço que você faça esse exercício, levante sua mão e olhe para sua mão assim. Seus dedos são iguais, irmãos? São diferentes. E se você falar, mas do meu irmão é igual ao meu, não é não, meu irmão, é semelhante, é parecido, igual não é. Você tem uma impressão digital que é única, a íris do seu olho é única, então não tem nada de igual aí, é parecido, mas igual não. É complementaridade. Aquilo que falta em um, às vezes o outro está sobrando, e isso vai se completar. Louvado seja o nome de Jesus, não é? A submissão como propósito divino, então você deve observar 3 aspectos para que essa submissão realmente, na aplicabilidade dela, ela venha produzir na nossa vida. O que devemos observar, pastor? O amor, a vontade e o dever. Talvez no início do relacionamento, as pessoas confundem essas questões sentimentais, né? Quando você... Aliás, eu preciso de um voluntário, um irmão, não vai nem sair do banco, só levantar a sua mão. Rápido, irmão, que meu tempo está tão curtinho, quem se candidata? Não vai doer, só levantar a mão, senão eu vou indicar você. Um irmão que é casado. Estou morando, né, irmão? Deus vai mandar. Está caminhando, né? Glória a Deus. Um irmão ou um irmão, qualquer um. Meu irmão, Ricardo, quando você viu a sua esposa, foi amor à primeira vista? Você viu, já amei. Foi isso? Mais ou menos. Mais ou menos é uma resposta que fica em cima ali do muro, né, irmão? Hã? Interessou. Agora uma irmã. Quando você viu seu esposo, irmão, qual foi o sentimento que você teve à primeira vista, assim, nesse aspecto que eu estou falando? Ele já está sorrindo, né, irmão? Amor, paixão, sentimento bom, também uma resposta que ficou ali. Você sabe por que essas respostas ficam assim? Porque não se ama. Eu vi, foi amor à primeira vista. Que é isso, irmão? Eu não sou o dono da verdade não, mas isso é difícil. Amor se constrói. Você pode ter se apaixonado à primeira vista, é um sentimento intenso, mas que é passageiro.
em regra é passageiro. Tem gente que está apaixonada até hoje. Pode acontecer, que eu não sou, né? Não sou especialista, não sou dono da verdade, mas o amor se constrói, não é? Ele é construído ao longo. Sabe por quê, irmão? Porque quando vai construindo isso, no primeiro momento que você vê lá, você não sabe, né, determinadas coisas. Você vai descobrindo ao longo do relacionamento, não é? Anteontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão de relacionamento conjugal. Olha só o probleminha. É uma coisa banal, mas que causa problema para pessoas. Pastor, sabe por que ela reclamou? Falei, por quê? Porque eu aperto a pasta dental no meio e ela quer que aperta lá embaixo. Meu Jesus. É banal ou não, irmão? É fácil de resolver, né? É fácil de resolver. Então o amor é algo que vai se construindo ao longo dessa vivência. Se você disser assim, não estou dizendo que você não amou na primeira vista, eu estou dizendo que é difícil, né? Muito difícil. Eu nem conversei, não vi, não falei nada, eu já estou amando. Eu até fico preocupado com, às vezes, algumas recepções congregacionais. No início, se observa as saudações que são feitas nos cultos, né? A pessoa chega na igreja, nós te amamos. Biblicamente, sim, essa é a responsabilidade. Devemos amar. Você nem conviveu com o irmão, você não conhece o irmão. Aí o dia que ele não te dá a paz do Senhor na porta, você deixa de amar ele rapidinho. Você já viu isso? É preocupante isso, cuidado. É claro que o amor cristão, ele tem que estar dentro de nós, e nós temos que professar isso mesmo, mas estou dizendo que não pode ser um mero ato de verbalizar, né? Não pode ser assim. Então, essas condições dessa aplicabilidade, dessa submissão, deve ser observado: o amor, a vontade e o dever. Vontade, irmão, muitas vezes a gente faz coisas sem vontade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Difícil responder, né? E outras você faz porque é um dever fazer. Isso traz responsabilidades. A submissão envolve todo esse propósito. Porque se nós fôssemos fazer só aquilo que a gente quer, ignorasse o nosso dever, meu irmão, talvez muitos de nós não estaríamos aqui nessa manhã. Sabia disso? Talvez muitos de nós não estaríamos aqui. A complementaridade é que faz o crescimento. Então, lembre-se disso, né? Um complementando o outro. A responsabilidade agora do esposo, o versículo lá diz assim que o esposo deve amar a esposa de que jeito, irmão? Não escutei. Como Cristo amou a igreja. E de que forma que Cristo amou a igreja, irmão? É um amor chamado amor sacrificial, né? Ele morreu pela igreja. É sério isso, irmão? É muito sério. Às vezes o esposo olha para o texto lá de Efésios 5:22 e só olha lá: a esposa tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Tá, alto lá. E você tem que fazer o quê? Se necessário for morrer, é o amor sacrificial. Sacrifício também fala de renúncia. Não estou falando literalmente dar a própria vida, ainda que isso seja necessário em algum momento, irmão. Ainda que seja necessário. Mas muitas vezes você tem que fazer um sacrifício. Você tem que ir além, não é? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o amor sacrificial. Observe que algumas palavras nos chamam a atenção.
O papel da esposa, é claro que o texto lá e a palavra que chama a atenção é sujeição, e do esposo é o amor. Mas quando fala de amor, não está falando de qualquer amor. Por isso que eu disse, não é simplesmente verbalizar. Dizer eu te amo é fácil, sim ou não, igreja? É fácil ou não? É fácil, dizer eu te amo é fácil. É a coisa mais fácil que tem. Mas não se trata de um amor romântico, não se trata de um amor platônico, né? Você sabe o que é o amor platônico? Só um está amando, o dia que o outro descobre, ele termina. Esse é o amor platônico. Se trata de algo muito mais profundo, algo que vai além, algo que transcende. É de muito mais peso, é de muito mais valor. É esse o amor sacrificial. Observe que o amor de Cristo pela igreja é tão grande, é tão grande, mas relacionado à entrega dele, que ele amou mais a igreja do que a si mesmo, a ponto de se entregar, de morrer pela igreja. Aí você observa que muitas vezes você vê, isso é conversas, né? Bate-papo, né? Bate-papo você percebe as coisas. Alguém fala assim, eu não, tem que preocupar com isso, eu tenho que me amar. Já ouviu isso? Já ouviu, igreja? Eu tenho que me amar e pronto, acabou. Jesus, ele amou a igreja, ama a igreja, morreu pela igreja, não pensou em si primeiro, pensou em nós. Ele pensou em nós. É esse o amor que ele está dizendo aqui, não é? Um grande exemplo de amor sacrificial bíblico, fora esse amor, que Jesus é supra-sumo, né, irmão? A régua está lá em cima. Mas olhemos, você vê algum amor assim denotado que você poderia destacar na Bíblia? Jacó. Irmão, amor sacrificial. Trabalhou um período por uma esposa, chegou lá, o senhor falou, não, negativo. Você tem que trabalhar mais quanto tempo? 14 anos ele trabalhou, irmão, em prol de um amor. Isso é sacrifício. Durante 14 anos trabalhou para ter Raquel como esposa. Se isso não é sacrifício, irmão, esse é o amor sacrificial. É muito sério, né? Então, a gente precisa entender o que é o amor sacrificial. Muitos momentos da nossa vida vai exigir esse amor sacrificial. Um amor que é protetor, purificador, não é? Ele amou e se entregou, santificou, purificou para que pudesse apresentar a si mesmo. Olha, ele fez isso para quê? Para que a igreja pudesse ser apresentada a si mesmo. A mesma coisa é a esposa. Você protege, você cuida, você zela, você dá carinho. Para quê, irmão? Para ela apresentar para você mesmo. Aí vai a dica, hein? Reclama não, irmão. É outra área, mas vamos abrir um parênteses. A esposa te pede lá o cascainho para você, vai no salão, vai não sei o quê. Não, tá caro demais. Meu filho, tá arrumando é para você mesmo. Amém, irmão? Eu ouvi um amém mais forte das irmãs. Amém, irmão? Aí, ó. É para você mesmo, não é? Entenda isso, entenda isso. É um amor sem limitações. É sem limitações. O amor verdadeiro é aquele que cuida, que protege, conduz sempre a melhora, quer sempre o crescimento. É evoluir, é crescer juntos. Assim é o amor de Cristo por sua igreja. Ele está sempre limpando, Ele está sempre cuidando, Ele está purificando, Ele está santificando, Ele está conduzindo em altos níveis. Isso é muito importante. Vamos crescer nos mesmos níveis, né? Cuidado com isso, tem gente que se preocupa em crescer somente ele.
Cresça junto, irmão. Vamos crescendo juntos. Vamos evoluindo juntos, né? Sabemos que a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita, irmão. Você sabia disso? É por isso que tem muita gente que às vezes chega na igreja, ele chega pensando que a igreja é o céu. E aí ele se decepciona, sabia? Ele não se converte ao evangelho, ele é convencido do evangelho, porque ele começa a ver alguma coisa aqui, outra ali, ele vê uma imperfeição em mim, ele vê no outro, aí ele fala, ah não, mas eu pensei que lá na igreja não ia ter isso. Irmão, a igreja não é perfeita, tem mácula, tem ruga, mas a gente precisa parar e entender isso. As máculas são provocadas pela contaminação do mundo exterior. Sabia disso? Aí às vezes a gente vem lá, aprende aquelas coisas que não deve, traz tudo para dentro da igreja e quer que a igreja transforme tudo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E a gente precisa entender isso. Então as máculas são as contaminações do mundo exterior e as rugas são as interiores. É aquilo que a gente já carrega dentro de si, né? E não abre espaço para essa mudança. O amor sacrificial vai entrar novamente aí. É onde muitas vezes eu preciso abrir mão de uma vontade, fazer aquilo que é meu dever fazer, não é? E nesse aspecto especialmente, a esposa como noiva, o esposo como noiva de Cristo e o esposo como esse representante, deve auxiliar em todo o tempo, auxiliar a esposa, ajudar, cuidar, ele deve se sacrificar por ela. Foi isso que Jesus fez, né? Foi isso que Jesus fez. O tempo é muito resumido, mas eu quero dizer sobre os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem honrar seus pais, devem obedecer os seus pais, e isso não só porque é mandamento bíblico, porque isso é lógico também, né? Tem coisa que é lógica, não é? Principalmente quando o tempo vai passando e a gente vai adquirindo um negócio chamado maturidade, você vai entendendo que você deve realmente, literalmente ser obediente, deve honrar os seus pais, deve fazer tudo como manda a boa educação, o bom princípio, mas também como manda o ordenamento bíblico. Outro dia aqui eu vi o pastor Brenner dizendo assim, eu não sei se você vai se recordar. Ele disse que quando chega em casa e os meninos vêm, corre, abraça, beija, papai, aquela coisa que não tem preço, né? Isso é maravilhoso. Isso alegra o coração dele. Mas ele diz que tem muito mais prazer quando os filhos obedecem. E isso é uma maneira de honrar. Enquanto criança, é lógico que criança tem conduta e comportamento de criança, natural. À medida que vai crescendo, vai mudando, vai aprendendo, a mentalidade também vai transformando, tem que ter cuidado com o convívio social, influências externas, mas essa obediência agrada a Deus. Então, enquanto filhos, enquanto pais, a gente quer que os filhos obedeçam. Mas enquanto os filhos de nosso Senhor Todo-Poderoso, Deus também quer que eu e você obedeçamos. E isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. Então honrar, e ele diz aqui a palavra honra do grego significa timao, que significa valorizar, estimar, dar preço, ter por estima, não é? Há quanto tempo, filho, você não vai lá e honra seu pai com um pedido de bênção? São culturas, princípios que nós falamos lá. Não estou dizendo, eu disse que cada núcleo familiar tem a maneira de se conduzir. Mas se eu saio e chego 10, 20 vezes na presença da minha mãe, eu já não tenho meu pai, 10, 20 vezes eu peço bênção. Mas
mas eu fui instruído assim, eu fui orientado, educado assim. Tem coisas que nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, especialmente enquanto servos de Deus cristão, irmão. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. No seu relacionamento conjugal, dê exemplo, seja referência. Se ele vê um lar conturbado, um pai que agride a mãe, uma mãe que grita, que bate, que faz, infelizmente o exemplo é ruim e a tendência é que ele copie isso. Deixe seus filhos ver você tratando a mãe deles com carinho. Cuidado, né? Tem gente que até exagera aí, né? Intimidade é outra coisa, irmão, né? Vamos ter cuidado, porque um dia o menino, eu vi um trem lá, pelo amor de Deus. Tranca a porta, meu filho. Criança não sabe não. Mas deixa ele ver você tratando bem. Tenha momentos na presença dos filhos. Você está orientando. Isso é uma maneira de educar, isso é uma maneira de ensinar. Não é só ensinar com palavra, não é só dizer, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, não. Seja exemplo, deixa ele te ver orando, deixa ele te ver lendo a palavra de Deus, deixa ele te ver buscando ao Senhor, seja carinhoso, seja esse exemplo. Irmão, vai ser diferente, senhor. Vai ser diferente. Um dia, uns jovens iam casando, para finalizar, começou um relacionamento e eu disse assim: veja como é que ele trata a mãe dele. Vai ser assim que ele vai te tratar, viu? Vê como é que ela trata os pais, a família. É desse jeito que vai te tratar. Pense antes, ore antes, busque a Deus antes, peça a graça de Deus, ore antes, para não ter que ficar orando o tempo inteiro depois, tá? Deus abençoe as nossas vidas. A conduta do cristão alcançado pela palavra, alcançado na salvação, dentro do núcleo familiar, deve ser conforme a palavra de Deus determina, e não como o modismo do mundo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade.